Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento, mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas, espero que esteja bem. Estamos aqui para dar continuidade à segunda aula de tecido conjuntivo. Nessa aula agora vamos falar brevemente de algumas coisas que a gente viu e vamos aprofundar em 4 tipos de tecido conjuntivo, né? Nós vamos falar do tecido cartilaginoso, vamos falar do tecido adiposo, do tecido ósseo e, por último, do tecido sanguíneo. Beleza? Então, a gente lembrando aqui algumas características, né, que a gente tem do tecido conjuntivo, apresentar elevada quantidade de substância intercelular. As células têm forma e função bastante variada, como a gente viu na aula anterior, né? E a função pode ser de sustentação, como o tecido ósseo, cartilaginoso, conexão entre órgãos, como o caso do tecido conjuntivo frouxo e denso, permitir nutrição e defesa do organismo, né? Como a gente viu com os mastócitos, linfócitos, que fazem parte dos glóbulos brancos do tecido sanguíneo. Onde que a gente encontra o tecido conjuntivo? Revestimento interno de vasos, no esqueleto, ligações entre músculos e ossos, né? Que é o conjuntivo. Então, esses são alguns dos locais onde a gente encontra tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele pode ser do tipo propriamente dito, né, que tem nos tendões, por exemplo, o tecido adiposo, que fica na hipoderme, o tecido cartilaginoso nas cartilagens, o tecido ósseo nos ossos e o tecido hematopoético, né, que é formador do sangue. Então a gente consegue perceber aqui, ó, o tecido ósseo, aqui as células adiposas, né? Aqui a gente consegue ver na junção aqui tecido cartilaginoso, dá para ver os condrócitos e a matriz. Tecido conjuntivo denso, a gente consegue ver as fibras colágenas seguindo a mesma ordem, né? A gente tem o tecido conjuntivo frouxo, né, que tem as fibras com bastante material intercelular, fibra elástica, colágeno, reticular, fibroblasto, os macrófagos, né? E a gente consegue também ter tecido conjuntivo reticular, com a célula, fibra reticular. Então, esses são alguns dos tipos que a gente tem, né? E aí, isso faz com que a gente perceba como o tecido conjuntivo é variável, né? O tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado em tecido frouxo, que tem menos colágeno, e o tecido denso, com mais colágeno, né? E aí a gente tem a substância intercelular amorfa, a gente consegue ver aqui as fibras colágenas, as fibras elásticas, fibra reticular, né? Então a gente consegue perceber que quando fala do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente consegue ver o frouxo, né? E o denso. O frouxo, né? Que tem menos colágeno, tem como função preencher e unir espaços. Fica localizado entre a pele e os órgãos, né? E tem um papel importante para a nutrição do tecido epitelial, que é a vascular, como a gente já viu. E é apoio para o tecido epitelial, inclusive contribuindo na sua sobrevivência. O tecido conjuntivo frouxo, ele tem também alguns tipos de células importantes. Os fibroblastos, responsáveis pela produção de fibras proteicas, né, o colágeno. Tem os adipócitos, né, aqui as células adiposas, o núcleo bem no cantinho, né, e o resto é partícula gordurosa, né. Os adipócitos, que armazenam lipídios no tecido conjuntivo frouxo, e macrófagos, né, que tem, como a gente já viu, está relacionado à fagocitose do processo de defesa. Então, o tecido conjuntivo frouxo é o segundo local de defesa do organismo depois do tecido epitelial, né, que cobre a nossa pele e o nosso corpo. Os tipos de células, plasmócito, a célula de defesa, que produz anticorpos, já falamos dele. Os mastócitos, que estão próximos aos vasos sanguíneos, secretam a heparina e a histamina,
né? Que aí você vai ter a heparina, que é anticoagulante, e a histamina, que atua nas reações alérgicas, né? Então, a gente consegue ter isso também presente, alguns dos tipos de célula. O tecido conjuntivo denso modelado apresenta fibra colágena que arranja de forma organizada. Olha aqui a diferença do modelado e não modelado, né? Tem resistência e pouca elasticidade, então faz geralmente o movimento só para um lado, e está lá nos tendões que se ligam aos músculos esqueléticos, ajudando o tendão a fazer o movimento, o movimento para um lado só, né, que é o que garante mexer o cotovelo, né, e também o movimento do joelho, né? Então é importante lembrar que vai só para um lado, né? Isso é exatamente por conta da resistência que possui o tecido conjuntivo denso modelado. Já o denso não modelado tem essas fibras colágenas dispostas em feixes desordenados e está na derme, que fica abaixo do tecido epitelial, como eu já comentei, né, tecido envolvendo também os ossos e as cartilagens. A gente tem o tecido adiposo. O tecido adiposo apresenta os adipócitos, né, que são as células, é um reservatório de energia, uma vez que as gorduras são formadas por lipídio, né? Então, ele tem um papel importante na falta de carboidratos para a execução da respiração celular. É um isolante térmico, né? E protege contra choques, né? Então, a presença do tecido adiposo também tem uma função de proteção. Fica entre a pele e os órgãos internos, como a gente consegue ver aqui, ó, a gordura subcutânea, a gordura intraabdominal, e aqui a cavidade abdominal, né? Então a gente consegue perceber aqui esse papel de onde ele se localiza. E modela o corpo masculino e feminino, né? Porque a quantidade de adipócitos vai influenciar no formato do corpo. Algumas regiões são mais ricas em adipócitos, outras são menos ricas. E as pessoas que fazem exercício físico regularmente tendem a ter menos tecido adiposo localizado no abdômen, entre outros locais. Beleza? O tecido cartilaginoso, que está presente nas cartilagens, tem uma rigidez intermediária entre o tecido ósseo e o tecido conjuntivo. Tá? Ele também é avascular, então ele recebe a sua nutrição pelo tecido conjuntivo não modelado. Sua função, a função do tecido cartilaginoso, está relacionada à sustentação, juntamente com o tecido ósseo, são os dois principais para a sustentação do organismo. Serve de suporte de tecidos mole, né? Então, os tecidos moles ficam protegidos por esse tecido cartilaginoso e ele reveste a superfície da articulação, né? Então, ele protege, né? Gera o movimento das articulações, do joelho, do tornozelo, do cotovelo, e absorve impacto no disco intervertebral que está presente na coluna vertebral, né? Então, o disco que tem entre cada uma das vértebras é tecido cartilaginoso, sendo também fundamental para o crescimento dos ossos, como nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente vai falar do tecido ósseo. A classificação das cartilagens é importante. Você tem a cartilagem alina, que com moderada quantidade de fibras colágenas e forma um esqueleto embrionário. Então, a formação do esqueleto ósseo vai vir em cima do esqueleto embrionário formado de tecido cartilaginoso rico em cartilagem alina. E a gente tem também a cartilagem fibrosa, com grande quantidade de fibras colágenas e fica nos discos intervertebrais, né, que a gente vai ter na coluna vertebral e em alguns outros ossos que se encontram. Tá? Então, o encontro de dois ossos, para evitar atrito, é protegido pela cartilagem fibrosa. Tranquilo? O tecido ósseo, como a gente está vendo aqui, o tecido ósseo compacto, que fica aqui na região central, o tecido ósseo esponjoso, na ponta da vértebra, então a gente tem essa importância, que é a sustentação e proteção do organismo, claro, que é o tecido ósseo, armazena cálcio e fósforo e cria um sistema de alavanca para aumentar a força gerada pela contração muscular. Né? Então tem um papel muito importante na sustentação do organismo. O tecido ósseo ele é formado por alguns tipos de células específicas. A gente tem os osteoblastos, que são células jovens na superfície óssea e tem prolongamento que se prende aos osteoblastos vizinhos, que são essas células jovens, e os osteócitos, que são as células adultas responsáveis pela constituição da matriz orgânica do osso. E tem também os osteoclastos, que são células móveis e grandes ali presentes. Então, quando a gente fala em células do tecido ósseo,
é importante lembrar do osteoblasto, osteócito e do osteoclasto, certinho? Aqui, quando a gente pega, ficou meio ruim a imagem, mas a gente consegue ver como que se dá o desenvolvimento do osso. Primeiro, você tem a forma cartilaginosa, que é a importância do tecido cartilaginoso, né, do futuro osso. Aí depois você tem a formação de uma área óssea pericondal, né, que começa a ter penetração de vasos sanguíneos, e aparecem os núcleos ósseos, né, endocrondais na diáfise. Então, é importante notar que ele vai crescendo, as pontas que vão crescendo, né, e aí você tem o aparecimento de núcleos ósseos endocondrais na epífise e formação de linhas de crescimento cartilaginoso. E aí, através disso, você tem a sinostose gradual das linhas de crescimento. Então, consegue ver a diáfise aqui, a artéria, a gente consegue perceber as estruturas presentes, né, mostrando como se dá o crescimento do osso, né, que é importante para o movimento, para o desenvolvimento ósseo. Então, assim que a gente vê de uma maneira simples, né, como a gente tem o desenvolvimento ósseo. E por último, né, nós temos as células do tecido sanguíneo, que aqui merece um pouco de destaque e vamos falar sobre isso. Ele é formado primeiro por glóbulos vermelhos, né, por isso que o sangue é vermelho, uma célula nucleada, bicúncava, que serve para transportar oxigênio, vive cerca de 120 dias e tem a hemoglobina, né, que joga um papel importante para o transporte de oxigênio e gás carbônico durante a respiração. Quando você tem uma redução do número de hemácias, você tem uma doença chamada anemia, que pode ser do tipo ferropriva, a carência de ferro, ou a perniciosa, que é a anemia por má absorção de vitamina B. Outra célula importante que nós temos são as plaquetas, os trombócitos, que são fragmentos celulares, né, e servem para coagulação sanguínea. Vivem de 5 a 9 dias. E como se dá esse processo de coagulação? Você tem um ferimento, e aí você tem a tromboplastina, vai jogar um papel na vitamina K, da protrombina para se transformar em trombina, e com a presença do cálcio, você tem o fibrinogênio do plasma se transformando em fibrina, que é a formação do coágulo que vai estar fechando a ferida. Certinho? Atenção nesse processo aqui de entender a coagulação, que isso é importante. Outro elemento figurado que nós vamos ter são os hematócitos. Os hematócitos nada mais são que quando a gente pega uma amostra de sangue e centrifuga para você ver a densidade, o que está acontecendo, a quantidade de cada coisa. Aqui no caso de uma pessoa normal, no hematócrito normal, você tem 55% aproximadamente de plasma, leucócitos e plaquetas aproximadamente 1%, e os elementos figurados do sangue, que são as hemácias, 45%. O hematócrito reduzido, de uma pessoa que tem anemia, você tem a diminuição das hemácias, né, que joga um papel muito importante aqui, como a gente viu, e você tem o hematócrito aumentado, que é a chamada policitemia, que é o aumento da quantidade de hemácias no sangue. Você tem no tecido sanguíneo o plasma, que é água, sais minerais, aminoácidos, glicose, proteína, hormônios, excretas, que é a parte líquida do sangue, e aí você tem as partes seguradas, que são glóbulos vermelhos, plaquetas e os glóbulos brancos, que são os leucócitos. E esses glóbulos brancos se dividem em 5 tipos. Você tem, e é importante atentar para a imagem, essas imagens caem em exames vestibulares, tá? Então você tem o neutrófilo, que é um leucócito granulócito com núcleo de 2 a 5 lóbulos, aqui está os 3 nesse caso. O leucócito mais numeroso, que está presente no sangue, e fagocita antígenos e apresenta aos linfócitos, que é o segundo tipo que nós vamos falar. O linfócito é um leucócito agranulócito de núcleo arredondado, reconhece antígenos, né, em resposta, produz anticorpos, que são as proteínas de defesa, e se dividem em alguns tipos. Né? Então, a gente tem o neutrófilo, a gente tem o linfócito, o terceiro tipo é o monócito, que a gente tem um leucócito agranulócito de núcleo em forma de rim, fica parecendo um rimzinho aqui dentro, e quando se transforma em macrófago, realiza fagocitose de antígenos. Então, os monócitos dão origem aos macrófagos. O terceiro tipo que nós temos são os basófilos, né, com o leucócito granulócito com núcleo de 2 lobos. Então, a gente consegue ver aqui os 2 lobos presentes. O leucócito menos abundante, então tem muito pouco. No exame de sangue que identifica, por exemplo, uma grande quantidade de basófilo, pode significar problema. Nós vamos falar que tipo de problema. Libera a heparina, que é um anticoagulante, e a histamina, que é um vasodilatador, durante a resposta alérgica, né?
Então, uma quantidade muito grande de basófilo indica resposta alérgica e inflamação. É uma das formas que você tem de identificar no exame de sangue se está tendo algum tipo de alergia na pessoa. E o último tipo de glóbulo branco que nós temos são os eosinófilos, né, que é um leucócito granulócito com núcleo bilobado, é ele aqui. Combate os efeitos da histamina nas reações alérgicas, então o eosinófilo vai combater a alergia que está acontecendo graças à produção exacerbada de basófilo e fagocita antígenos atacados com anticorpos. Destaque: verme parasita. O aumento de eosinófilos indica a presença de parasitas no organismo. Tranquilo? Então, essa é uma aula mais curta que veio só para complementar a nossa primeira aula que falou de tecido conjuntivo. Belezinha? Até a próxima aula que a gente vai seguir com o nosso debate sobre tecidos. Tchau, tchau.